mensagem de gravando. Vamos então, pessoal, para a aula 4.1. A nossa aula 4.1, ela avança no conhecimento de solos, mas numa relação muito direta, né? Então, se a gente pegar lá do começo da disciplina, unidade 1, 2, nós vemos estudando os tipos de solo, característica, como classificar. Aí na unidade 3 a gente falou sobre a compactação, todo o processo, e nós vimos a relação direta que tem entre água e solo. Nós vimos como é que funciona, como é que é toda esta relação. E agora, na unidade 4, a gente estuda uma unidade inteira da presença da água no solo. Então, a gente já viu a importância, já viu vários aspectos, mas agora a gente aprofunda esse conhecimento. Então, estudo da água nos solos. Nas unidades anteriores, a gente viu aquilo que eu acabei de falar. As características, propriedades, e agora a gente viu a questão da presença da água é responsável por mudar a consistência de solos argilosos. Então, a água, isso é um detalhe interessante, ela está presente em muitas coisas, em muitos projetos que a gente trabalha, que você vai ter uma relação direta com o solo. Por exemplo, ele traz ali barragens, drenagens, né? E ali você associa isso a índices físicos. Quando eu me formei, isso há 20 anos atrás, eu tinha um contrato de prestação de serviço para uma prefeitura. E aí foi feito o projeto, eu desenvolvi o projeto de um loteamento, depois foi desenvolvido um outro projeto que veio daí do governo, as casas prontas, tá? Veio todas as casinhas prontas, projetinho e tal, e no projeto veio para fazer fossa séptica direta, a fossa séptica direta. E sumidouro. Sumidouro, a ideia é o quê? Sai da fossa, vai para o sumidouro. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não vai dar certo. O solo era de baixíssima percolação. A água não passava pelo solo. Era um solo muito, muito difícil de passar água. E o detalhe ainda era o seguinte, além de ser difícil de passar água, você, com 2 metros de profundidade, vertia a água no solo. Então, pensa, o cenário, o pior do cenário, um sumidouro nessa condição jamais iria funcionar. Eu peguei e falei, olha, não vai funcionar. Porque não vai. Eu falei, não sei o quê. Eu falei, olha, sinceridade, não vai funcionar. Expliquei o porquê. Não acreditou em mim. Não acreditou em mim. Bom, tá bom, paciência. Mas eu não vou assinar o projeto assim. Aí ficou muito louco da vida comigo. Eu achei que ia ganhar a conta, né? Que ia romper meu contrato. Eu falei, bom, paciência, eu não vou fazer besteira. Veio um outro engenheiro e assinou. E fez. Eu falei, dá certo, não sei o que, tal, tá bom. Não durou 6 meses, as fossas todas estouraram. Teve algumas casas com 4 meses a fossa já estava inoperante. E eu tinha dado a solução, fazer o quê? Filtro anaeróbico, fossa séptica, sai da fossa séptica, vai para o filtro anaeróbico, ele joga com algo em torno de 98% de pureza, e você tinha uma área no final do loteamento de
uma espécie de um banhado. Até porque daí você já viu por que a escavação a 2 metros já dava água, né? Um solo encharcado ali. E aí teria que fazer a rede pluvial para jogar essa água para lá. Ela sai do filtro anaeróbico, pessoal, ela sai inodora. Ela sai uma água, eu não diria que é potável, porque é forçar a amizade. Mas ela não tem cheiro, ela não tem cor, não tem nada. Ela pode ser jogada, né? Segundo a NBR, você pode despejar ela no rio? Pode, que não dá nada. É bem tranquilinho. Ah, beleza, então vamos, deixa quieto. Não, porque isso é mais caro e tal. Resultado, estourou as fossas, daí, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, bom, abandona a terra, o sumidouro, que foi dinheiro jogado fora, faz o filtro anaeróbico, que é mais caro que o sumidouro, mais caro, vai ter que gastar, e vai ter que fazer a rede pluvial para poder escoar. Resultado, o sistema funcionou. Mas, aí que está. Eu já conhecia e já sabia da influência da água no solo há muito tempo. Por quê? Em Florianópolis, você tem várias áreas que é alagado mesmo, é tipo um mangue, isso é uma coisa sinistra, a ponto que você pega lá com 30, 40. Eu trabalhei numa obra que as estacas chegaram a 42, 43 metros de profundidade. Então, um solo terrível. E aí, o que acontece? Esquece você fazer um sistema de fossa e sumidouro, porque não vai adiantar. Aí você tem que fazer, quando você ainda tem a condição de fazer, você faz uma valinha de infiltração, né? Para dispersar aquela água. Então, aí você consegue, digamos assim, ter um meio termo. Então, eu já tinha todo um conhecimento em relação ao comportamento da água no solo. Mas, é fato. Então, a água, você vai ter problema em relação ao que ele traz aqui para a gente: barragem, drenagem e rebaixamento do lençol freático. Então, O pessoal, Ana Clara, quer entrar na aula aí, mas não estou conseguindo admitir ela aqui, não. Opa. Eu coloquei para admitir a Ana Clara aqui. Ela e a Priscila. Isso. A Priscila conseguiu entrar. A Ana Clara, eu não estou Professor, minha conseguindo. internet está muito ruim. Tô caindo toda hora. Mas você não se machucou, não, né? Não. Que Só bom. raiva mesmo, porque essa chuva que tá aqui tá osso. Chovendo aí, Priscila? Segura a onda aí. Nossa, choveu A Ana tá Clara não demais. tá. Vamos ver aqui, ó. Aí não tá, não. Não, Eu a não estou princípio conseguindo não. admitir a Ana Clara. Estou É. tentando aqui, mas não estou conseguindo. Luan, admite ela aí, Luan. Ó, eu já tentei várias e várias vezes, eu não consegui admitir, tá? Eu também não consigo admitir, não. Deve ser a internet dela, professor. Então Provavelmente a deve ser. internet dela. Deve ser a instabilidade lá, não tô conseguindo entrar. Porque eu acho que você teve problema só com ela no momento, né? A Priscila, que tá meio vagalume, a internet dela, mas é normal, pessoal. Época de chuva é assim mesmo, né? É que molha os fios. Verdade. Então, faz parte. Beleza. Então, vamos lá. Continuando, a aula está sendo gravada, né? Depois que não conseguir assistir, depois tem condições de ver ela gravada, tá? Então, aí ele traz até uma questão que a gente já falou, eu falei sobre isso agora há pouco, né? Será que a água presente em solos possui o mesmo comportamento no solo arenoso e argiloso? Não. A maioria das teorias de percolação considera o solo como sendo um meio poroso, sendo bastante indicado para solos arenosos, a percolação. Então, a gente tem índices de percolação
muito mais interessantes, o escoamento e tudo mais, para solos arenosos. Tanto é que é comum você utilizar, fazer o dreno, você utilizar, por exemplo, na vala de infiltração que eu citei, você usa camada de brita, você usa um tubo corrugado e você pode usar uma camada, né, o bidim, o geotêxtil, e você pode usar uma camada de areia também para fazer esse papel filtrante. Então é bem interessante essa parte de drenagem. E o solo arenoso, evidentemente, ele vai permitir a percolação. Então você vai conseguir, inclusive, por exemplo, um sumidouro, um solo arenoso, funciona maravilhosamente bem. Então, e como é que é essa percolação do solo na água? Essa figura aqui é bem interessante. Então, eu tenho aqui o fluxo. Olha só, a água vai percolando. Eu aumentei aqui, mas não, é a imagem mesmo que está ruim. Tá aqui, é a imagem que está ruim. Então, ela vai percolar e vai infiltrando. Isso aqui a gente estuda em geologia, quando a gente estuda a questão das águas no solo. Lá em geologia a gente estuda, só que com outro enfoque, ou seja, a formação de nascentes, etc., através do quê? Da percolação da água e a infiltração da água no solo e consequentemente, o acúmulo em reservatórios subterrâneos. Então, o que acontece? Se eu tenho um solo arenoso, essa percolação é tranquila e fácil. Se eu tenho um solo argiloso, a argila acaba gerando uma barreira e bloqueando a passagem da água. Então, aí eu passo a ter esta diferença. Então, ele aborda a questão da água passando. E aí, aqui ele traz um modelo do êmbolo, do fluxo de água. Então, você pode fazer ensaios, em solos 2 a gente estuda alguns desses ensaios, e em solos 1, nas próximas unidades, a gente também estuda essa passagem da água, essa permeabilidade. Tá? Então, neste modelo utilizado, aqui a energia cinética é considerada em função dessa área que ela vai atravessar, a água passando sobre. Então, aí eu consigo fazer uma associação, voltando nesta figura, da água percolando pelo solo. E aí ele traz o quê? Ele traz essa relação em função da massa, da gravidade e Z, que é a altura de percolação. Neste caso, seria essa altura aqui, ó, que ele vai fazer a análise de percolação. Então, aí o que acontece? Ele começa a relacionar através dessa fórmula, observem, ele está utilizando nessa altura a massa, a velocidade, a gravidade. Ele faz basicamente a velocidade pela gravidade. E aqui ele cita a correlação do trabalho em função do fluido passando pelo aquele êmbolo, aqui o trabalho passando por este êmbolo aqui, e ele correlaciona a passagem da água em função do volume da água e em função da densidade da água. Tá? P aqui ele entra P como o trabalho no fluido. Então ele relaciona o quê? Onde que ele quer chegar? Ele quer chegar em algo que vocês vão estudar lá em mecânica dos fluidos, que é o teorema de Bernoulli,
que ele correlaciona a uma altura do solo e ao ganho de energia potencial, energia gravitacional, conforme a água vai entrando, ela vai tendo maior energia em função da altura, mas ela também vai necessitando de maior energia para fazer essa percolação. Então, algumas considerações para validar isso é que você tem que ter o fluxo entre os dois pontos, A e B. Ou seja, aqui está ruim a imagem, mas é a imagem do livro mesmo, tá? Se eu der zoom, ó, ela não amplia, ó, ela distorce. É problema no livro. Então, ele está citando este ponto A e este ponto B. E eu tenho que ter a passagem entre os dois fluxos. Para que essa carga de energia cinética se transforme em energia potencial. Então, o entendimento do teorema de Bernoulli é o primeiro passo para que a gente possa entender como é que funciona essa passagem da água. E aqui vem o experimento de Darcy, que é bem interessante, porque ele preenche esse espaço com areia, aqui ele coloca uma membrana, e aqui ele coloca outra membrana permeável. Esta membrana permeável, ela permite a passagem da água, mas ela não deixa passar a areia. Como seria essa membrana? Pessoal, uma coisa muito simples. Você pega um tecido e coloca areia naquele tecido ali e joga água. A água vai passar, a areia vai ficar no tecido. Então, essa membrana nada mais dá para pensar assim, como um tecido de algodão. Então, ele é como se fosse uma micropeneira, né? Então, a água passa, mas fica retido a areia. Então, o que ele faz? O experimento de Darcy, ele vai colocar água na posição ali inicial, nesta parte marcada aqui, como número 1, e ele vai analisar quanto tempo ela vai levar para percolar e atingir este ponto aqui. Tá? Que é a vazão de entrada pelo vazão de saída, que geralmente ela é representada por vazão. Ok? E numa velocidade constante. E aqui ele tem só os medidores das alturas, para medir o quanto ela percolou. Então ele vai colocando água, até a água chegar aqui. A água passar pela areia. E aí aquela história, mas tá, e daí? Daí é o seguinte, eu pego areia do tipo A, coloquei ali entre as membranas, soca a água no negócio e marca o tempo. Quanto tempo levou para atravessar aquela areia tipo A? X. Troca. Coloca uma areia, outra areia ali, areia tipo B. Quanto tempo levou para passar? X mais 2. E assim vai. Ou seja, eu vou tendo variações entre os tipos de solos distintos. E ele coloca areia por quê? Porque este teste de percolação, os ensaios de percolação, são aplicados em solos arenosos. Um solo argiloso, ele vai formar uma espécie de uma pasta e vai bloquear a passagem da água. Então, o ensaio perderia a sua utilidade e função. Ou seja, você, resumindo, não conseguiria realizar o ensaio. Então, dentro deste cenário, aí eu posso considerar percolação para aonde vai ocorrer, que é, no caso, as areias. Tá? Então, ó, variando o comprimento da camada e pressões, você vai medindo essa vazão. E vai vendo o tempo que leva para passar. Ó, e a proporção de área dos poros em relação à área total é, em média, igual à porosidade. Ou seja, eu tenho a minha membrana e eu vou correlacionar
a abertura dessa malha e vou fazer uma relação com a quantidade de água que vai passar e, consequentemente, a quantidade de poros que existe na minha areia. Este é um outro detalhe interessante. Como o solo arenoso ele permite a passagem da água, ele não faz essa retenção, ele não gera o quê? Espaços vazios. Se ele não é que ele não gera, ele reduz consideravelmente, porque ele não é um solo 100% arenoso, como a gente já viu, vai ter teores de argila ali, mas ele reduz consideravelmente a quantidade de espaços vazios. O que acontece ao se reduzir consideravelmente essa quantidade de espaços vazios? Ele é um solo que tem uma compactação menor do que o solo argiloso. Claro, ele não tem tantos vazios para serem expulsos. Ele não tem tanto ar retido na camada de solo, que através da compactação será expulso. Então, é uma análise bastante interessante que a gente pode fazer. E ele associa ainda ao aquilo que eu acabei de falar, ó, a velocidade média linear do meio poroso, ou seja, a velocidade de percolação. O meu meio poroso, esse aqui, ó, meu L. Então, aí ele tem como fazer o quê? Uma velocidade de aproximação em relação aos solos. Como assim? Eu posso, através do tempo requerido, olha aqui, ó, no texto, para o fluido se mover em determinada distância, eu posso começar a fazer associações. Opa, esse solo é diferente daquele outro, é verdade, mas a velocidade de percolação, através do experimento de Darcy, é próxima. É próxima. Então, o comportamento daquele solo, a percolação, o solo A é igual ao solo B. Por quê? Porque eles apresentam uma velocidade de percolação muito próxima. Então, você pode começar a correlacionar os tipos do solo em função dessa velocidade de percolação e suas respectivas características. Então, as velocidades usadas para calcular o tempo requerido para um fluido se mover ao longo de uma determinada distância no meio poroso. Que é o que a gente viu. A lei de Darcy, ela tem validade. Podemos considerar as seguintes condições. Em um meio poroso homogêneo, a perda de carga entre dois pontos é linear. Ou seja, mas a gente tem que lembrar que nós estamos tratando de solos com característica arenosa, que permite esta percolação. Então, é muito importante lembrar disso. Então, eu posso fazer comparações e analogias entre vários tipos de solos, sim, desde que todos eles pertençam e fiquem restritos àquele meio arenoso. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu sei que é teórica, eu sei que... Mas estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Professor. Porque eu já vi um pouco sobre teorema ali e a lei de Darcy. Ah, bom. Você viu em mecânica dos fluidos, né? Fluidos e Fenômeno hidráulica, hidrometria, eu fiz também já. Ah, e fenômeno de transporte, hidráulica e hidrometria também você trabalha com esses mesmos conceitos. Sim, sim. Então, as determinações das cargas hidráulicas. Então, se eu tenho esta linha de raciocínio a ser seguida, eu posso, então, começar a correlacionar a percolação com a porosidade e com a carga hidráulica, com a capacidade de passar essa água por este solo, tá? Então, considerando aí em meios heterogêneos,
a gente vai ter variação da percolação. Vai. Mas o que acontece? O solo pode ser heterogêneo, com teores de argila. Como eu já falei, já expliquei, só em laboratório você vai ter o solo arenoso 100%, ou 100% argiloso. Ok? Na vida real, o solo ele vai apresentar estas variações em relação a arenoso, argiloso, e esses percentuais irão oscilar. Ok? Então, você vai ter um fluxo perpendicular ao plano dessas camadas, e você tem como determinar a carga hidráulica, que é diretamente relacionada à capacidade da água percolar sobre. Então, se eu tiver esta variação, e aqui eu tenho a carga hidráulica dada pela altura, porque ela é propriedade direta da nossa energia potencial, por isso vem o H ali bem destacado. Então, se eu tiver o comportamento similar, eu posso dizer que eu terei este gradiente hidráulico igual. Só que o detalhe é o seguinte: eu tenho a variável tempo. Quanto tempo leva para percolar? Ou seja, eu coloquei a amostra A, B e C. Todas elas vão cruzar e terminar o ensaio. Vazão de entrada, vazão de saída. Ah, ok. Só que eu vou ter variação de tempo. Então, eu vou ter uma carga hidráulica considerada igual? Sim, porque todas vão atingir o mesmo nível. Mas eu posso ter o quê? Algumas passando mais rápido, outras, né, intermediárias e outras mais lentas. Então, a velocidade de fluxo é que vai ser diferente. Ó, e o fluxo monofásico em meios porosos heterogêneos. Aí aqui ele está fazendo o quê? Ele está combinando tipos diferentes de solos. Ó. Meio 1, meio 2. Ele chama de meio 1 um tipo A de solo, aqui um tipo B de solo. E aí qual que é o comportamento entre A e B? E olha, o N1 e N2, o Ni, na verdade, a letra grega, que é um índice relativo à porosidade do meio, e K é uma constante atribuída a cada tipo de solo. Novamente, ele coloca aqui, considerando que esses dois caras são iguais a esses dois caras aqui, repare como é que acontece isso. Olha só, 1 e 2. Ah, ele veio. Opa! E esse aqui? Ele fez essa curva mais direta. Por quê? Vamos considerar, teoricamente, que o meio 1 ele é mais permeável e o meio 2 menos. Então, o que aconteceu? Por que eu posso dizer isso? Porque olha o deslocamento do 1. A curva. A reta aqui, ó. Tá vendo? Ó, o ângulo dela, a inclinação dela é bem menos acentuada. Olha o 2. Ou seja, ele passou aqui na sofrência. Chegou no 2, ele acelerou. Ah, beleza. Neste caso, a 1 é ruim. O pessoal vamos tudo para o 2. Foi o que aconteceu. Então, a água, basicamente, ela vai passar pelo 1? Vai, mas ela vai passar, a sua grande maioria, pelo 2. É o que descreve essa reta com a inclinação mais acentuada. Então, aí ele traz para nós uma coisa muito importante, ele faz associação, que é a tensão.
que o fluxo do solo gera tensões, que a tensão pode ser interpretada como um carregamento aplicado aos materiais. Na verdade, isso é uma preparação para a unidade 1 de solos 2, aonde a gente começa a estudar as tensões no solo. Então, a presença da água e a quantidade de água, ela vai influenciar no comportamento do solo. Então, aí, lá em solos 2, nós vamos estudar um fenômeno chamado de poropressão. Então, a pressão em função da água presente no solo. O que isso me interessa, professor? No que isso impacta a minha vida? Tudo. Tá? Porque daí você vai aprender, por exemplo, eu vou fazer uma fundação, eu vou fazer uma escavação, eu vou ter diferença de pressão e tensão suportada pelo meu solo. Ou seja, eu vou ter que começar a trabalhar com a tensão que existe no solo em função da tensão que a gente irá trabalhar. E lá, em fundações, que é a evolução desse conceito, vocês vão estudar tensão admissível. Né? Então, a tensão admissível, quanto o meu solo suporta de carregamento. E aí vocês vão ver, inclusive, que a norma traz, para o dimensionamento de sapatas, ela traz uma relação de tensões e a área da sapata em função da carga aplicada. Então, este conhecimento que vem para nós, essa teoria, que na verdade quer chamar a atenção para o comportamento da água em relação ao solo e a influência, né, da percolação, da porosidade, ele prepara o conceito de tensão nos solos, que será calculada. E isso é uma coisa interessante. Em solos 2, a disciplina de solos 2, 80% dela é cálculo. Então, Terzaghi, ele apresentou o princípio das tensões efetivas para solos saturados. Tá? E esse princípio se adapta muito bem à distribuição de tensões nos solos em escalas de problemas de engenharia. Terzaghi, aqui vale a pena citar. Vocês vão estudar, inclusive em solos 2, vocês vão ver muito Terzaghi. Terzaghi é tido como um dos pais da mecânica dos solos, todo o estudo. Então, aí aquele conhecimento que vocês aprendem em resistência dos materiais, depois em resistência avançada, principalmente resistência avançada, onde vocês têm o círculo de Mohr de tensões. Então, professor, eu não fiz resistência avançada, você vai fazer. Professor, vai calcular círculo de Mohr. E é difícil, sim. É bem mais difícil que resistência 1. A primeira resistência. A resistência avançada, ela aprofunda muito. Mas o que Terzaghi faz? Qual que é a sacada do Terzaghi? Opa, eu vou imaginar um cubo enterrado. Tem um cubo ali enterrado, a 2, 3 metros de profundidade. Meu cubo. Então eu tenho, pensando nesse cubo, imaginando, tracei um eixo X, um Y e um Z, para formar o cubo, certo? Então, no plano XY, eu vou ter as tensões relativas ao meu eixo Y. No plano Z, X, eu vou ter as tensões laterais atuantes. E assim sucessivamente. Então, ou seja, eu consigo analisar as tensões atuantes em todos os pontos deste cubo. E, basicamente, a gente simplifica para 3, né? Em função de Z e X, Z e Y, e Z... XY, Z, X e ZY. Tá? Então, você simplifica. E se você pegar isso aqui agora e levar para mecânica dos materiais e pensar, por exemplo, não mais do solo, pensar em concreto,
eu vou ter a mesma aplicação. Opa, levei para madeira, levei para o aço, para qualquer outro material, eu vou ter todas essas análises. Então, o Terzaghi fez o quê? Ele pegou esse conhecimento de mecânica de resistência avançada e levou para solos, para calcular as tensões admissíveis no solo. Professor, mas isso que muda a minha vida? Muda tudo, porque eu consigo, através do cálculo de Terzaghi, determinar a inclinação possível e suportada pelo meu talude. Então, meu talude, olha, para estabilizar esse negócio aqui, eu preciso de 30 graus. Olha, aqui o sol está ruim, é 20 graus aqui, se passou disso, desanda a maionese. E eu posso aplicar não só para o talude, mas eu posso aplicar também para barragens. Então, eu vou ter o ângulo de estabilização da minha estrutura. Então, a evolução desse conhecimento em solos 2 é o estudo do círculo de Mohr. Eu, particularmente, eu acho que vocês têm na grade solos 2 e resistência avançada ao mesmo tempo. Eu, particularmente, acredito que solos 2 deveria vir depois de resistência avançada, justamente por vocês usarem os conhecimentos de círculo de Mohr. Se eu não me engano, é na unidade 3 de solos 2. Ok? Então, só uma curiosidade, um spoiler do futuro. Então, Terzaghi, ele traz para nós o quê? A água pelos poros, ou seja, a poro-pressão, ou a pressão neutra, cujo é a pressão hidrostática, que atua em todas as direções pelo esqueleto do sólido, que compreende o arranjo dos grãos minerais. E, na verdade, foi o que eu acabei de explicar, vamos mostrar para vocês aqui. E olha só. Deixa eu achar um melhorzinho. Ah, esse é chique. Olha o que eu estava falando. Ó. Ah, professor, mas ele está chamando de 1, 2, 3, não sei o que, isso é psicológico. Né? Pode ser X, Y, Z. Então, ele considera nesse cubo aqui, ó, dentro do solo, e é onde vai ocorrer as pressões. E eu posso aplicar esse conceito para qualquer material. E este é o círculo de Mohr que é traçado, ó. E pode ver que ele relaciona as tensões no solo, ó. Eu não estou explicando isso em detalhes e nem nada, pessoal, porque isso são cenas dos próximos capítulos. Só estou dando spoiler, tá? Então, aqui, ó. Ó, aqui está trazendo como eu falei, ó. Tá vendo? Ó? X, Y. Eu gosto mais assim. E aqui ele correlaciona ele inclinado. E aqui, ó, as retas traçadas pelo círculo de Mohr e a resistência. Isso vocês vão estudar, fiquem tranquilos, vão ter em resistência avançada e depois vocês vão ter isso em mecânica dos solos 2 na unidade 3. Olha aqui. É isso que eu estou falando, ó. A correlação das pressões, ó. Desculpa, das tensões. Que pressões não estaria errado também. Ok? Então, só matando uma curiosidade, um spoiler do futuro. Eu acho que a gente está tendo esse na unidade 4 de resistência dos materiais 2. Ah, então é resistência avançada e resistência dos materiais 2. Você tá tendo isso daí que você acabou de mostrar. Ah, é? Não, maravilha. É a última matéria do semestre. Ah, maravilha. Porque o que acontece? Quando vocês forem para solos 2, vocês já vão saber calcular. O negócio que você falou, é difícil, você não presta atenção e rever de novo, fazer de novo, você não aprende mesmo, não. É difícil. É a parte mais complicada da resistência 2. Mas, quem mandou fazer engenharia, né? Não tô achando. Tá gostando, pela verdade? Eu gostei da matéria de resistência. Professor, eu estava aguardando esse comentário do senhor. É livre a escolha. Pessoal,
Vamos para o nosso intervalo, tá? Voltamos em 15 minutos para dar continuidade à nossa aula. Ok, beleza.
Bom, pessoal, vamos retomar nossa aula para finalizar o nosso conteúdo da aula 4.1. Então, voltando de onde nós paramos, as tensões efetivas são responsáveis pela deformação no solo, em condições não drenadas, casos solos argilosos e de baixa permeabilidade. Um carregamento externo gera excesso de poropressão, que se dissipa lentamente, é o caso do adensamento. Então, o que é o fenômeno de adensamento? O adensamento, na verdade, conforme o solo vai adensando, o solo vai cedendo e vai fazendo com que aquela água existente ela seja expulsa. Então, isso é um fenômeno muito comum que ocorre em recalque, que é o que aconteceu, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo clássico, que é a Torre de Pisa. Então, a Torre de Pisa, ela tem uma camada de solo arenoso e embaixo ela tem uma camada de argila marinha. Então, essa argila marinha, ela contém bastante água. O que aconteceu? A Torre de Pisa, ela foi construída e aí gerou o quê? Tensão no solo, carregamento. Então, neste carregamento, provocou o adensamento. E uma parte com maior carregamento, outra com menor capacidade de suportar, por isso ela inclinou. Mas tem uma igreja no México que ela desceu simplesmente numa condição similar, né? Ela desceu simplesmente um andar inteiro para dentro do solo. Então, não foi uma inclinação que nem no caso da Torre de Pisa, era uma igreja muito maior, uma estrutura muito maior, ela desceu completamente em função desse fenômeno de adensamento, tá? Então, a poropressão está aqui, ó, na superfície do terreno, aqui eu tenho o ar, que é o meu solo, e aqui o nível da água. Então, ocorre esse adensamento. E é mais ou menos... Ele traz o exemplificando, né? Como se fosse o quê? Uma esponja. Então, eu tenho uma esponja aqui e tenho água, que representaria o meu solo nessa condição, sem o carregamento, sem tensões. Eu faço o carregamento, coloquei aqui o peso. O que vai acontecer? Ela vai adensar, ela vai ceder, ela vai se deformar. E ainda a gente tem a questão dos solos, a capilaridade. O fenômeno da capilaridade nós estudamos, inclusive, em outras situações. Por exemplo, por capilaridade, quando você joga água numa parede, ela acaba infiltrando e subindo em relação ao reboco, 30, 40 centímetros, meio metro. Então, o que está acontecendo? É o fenômeno de capilaridade, ou seja, a água ela vai buscando os espaços vazios e vai tensionando, subindo. Então, isto é o efeito dessa capilaridade, como está aqui, ó, representado, ocorre no solo, assim como ocorre na alvenaria, tá? Então, isso é interessante. Por quê que isto ocorre? Em função das tensões, ó. O espaço capilar é bastante diminuto. E aí ele tensiona e sobe. Então, o que acontece? Assim como no solo, que tem esse efeito da capilaridade, mas esse efeito para nós é muito mais interessante a gente observar pensando na alvenaria, porque é onde gera meu problema de umidade. Então,
eu estou com um aparelho com umidade. Não basta eu impermeabilizar somente na linha do rodapé. Eu preciso subir essa faixa de impermeabilização para evitar justamente que a água infiltre por capilaridade e comprometa o reboco. Trazendo para o solo, ocorre a mesma coisa. Por quê? Eu vou ter espaços vazios muito fininhos, fazendo com que a água seja impulsionada para cima, através da força capilar, conforme demonstrada nessa figura. Então, assim, evidentemente, né, em relação ao que a gente viu até o presente momento, o efeito do fluxo de água no solo, ele vai alterar consideravelmente, né, as condições de tensão. A gente viu. E vimos também a relação direta da poro-pressão no solo. Dúvidas, pessoal? Negativo. É um conteúdo mais teórico mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Bom, mas para alegrar vocês e para nós comemorarmos, porque nós acabamos de fechar a 4.1, ficando somente 2 aulas, né? A 4.2 e a 4.3, para a nossa última aula, dia 22, já que dia 15 é feriado, e para que vocês não se sintam desamparados, tristes, sozinhos e solitários nesse período, já que não terá aula dia 15, vamos à nossa atividade parcial, a qual já está postada lá no nosso AVA. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou compartilhar. Hã? Vai ser 2 atividades parcial? Vai ser 2 atividades. A primeira a gente já fez, agora a segunda. Eu vou colocar aqui no grupo, olha só. Aqui na mensagem, eu estou colando para vocês o formulário. Vou postar no grupo do WhatsApp, né? Isso, ó, tá aqui, ó, só posta lá. Tá, É eu só vou postar. aqui, eu vou copiar. Atividade parcial para entrega dia 15, né? Na verdade, dia 16. Tá ótimo. Porque 15 é feriado, dia 16. Na verdade, estou agendando todas as parciais que vocês têm comigo, serão todas elas para a entrega dia 16. O que eu estou pedindo para vocês nesta parcial? Deixa eu mostrar a parcial aqui. Cite as diferenças entre os tipos de ensaio Proctor. Então, quais as diferenças? Então, não é uma parcial, pessoal, que embora seja por dia 16, vocês podem fazer essa parcial bem tranquilamente hoje, sem nenhuma grande dificuldade, né? Concordam? Concordo, mas não fazer ela dentro do prazo aí. Não, vocês têm até o dia 16. Não precisa fazer antes. Mas, assim, cite as diferenças dos tipos de ensaio. É bom a gente dar uma relida lá na matéria, entendeu, professor? Claro. E os tipos de ensaio Proctor. Isso. Tranquilo. E eu citei os ensaios, inclusive, na aula de hoje. É verdade. É o intermediário modificado, aqueles lá, né? Normal, exatamente. E se vocês olharem na apostila, na 3.2, vocês têm, na 3.1 também fala sobre. Tranquilo. É bem... Não, assim, eu não dei uma parcial malvada para judiar de vocês. Graças a Deus. Não. Essa aula ela é muito boa, professor. Ela é mais tranquila, mas a de amanhã já é mais chatinha por causa dos desenhos, né? Aqueles negócios todos, né? Mas você é o seguinte, você quer se formar como engenheiro, você tem que saber fazer os desenhos. Amanhã a gente vai ver teoria e vai ver corte. Não, com certeza, eu falo assim, é porque hoje a gente teve uma aula mais light, mas amanhã a aula já é mais
O que concentrado. quer dizer, professor, que a matéria de amanhã é um pouco mais trabalhosa do que a de hoje. Hoje é mais teórica e amanhã a gente tem que trabalhar um pouco mais. É, Muito bem, exatamente. Luan. Complementa aí. E não, igual ele está pensando, Jefferson, não está pensando só nisso não, porque igual ele falou, amanhã é uma matéria mais pesada, mas querendo ou não, quarta a gente, teoricamente, a gente não teria aula, mas a gente revê as matérias, e quinta e sexta também são matérias pesadas, que é resistência 2 e hidrologia e drenagem. Acho que a matéria mais tranquila que a gente está tendo esse semestre é a de solos mesmo. Hidrologia e drenagem é. Além dessa, a gente tá tendo isostática, né? É isostática? Isostática não é uma matéria. Isostática Olha, também é bem difícil, né? Ela é bem paralela à resistência de materiais, Ela né, Luan? é bem paralela, eu acho que é só só a 1.1, que tá, pega viu? muito É o da... ponto 1 mesmo. E Eu- você tem que deixa- fazer Porque as aquela demais função para de baixo é bem complicado. Se conselho fosse bom, não seria dado, tá? Seria vendido. Mas vai um de graça para vocês. Isostática, vocês têm que aprender. É muito importante aprender a fazer os diagramas. Mas mais importante que aprender a fazer os diagramas é entender e compreender os diagramas. Sim, não, é o que mais dá trabalho, mais difícil de aprender é os diagramas. Porque o que acontece? Concreto 1 e concreto 2 usa momento e depois esforço cortante que sai justamente daqueles diagramas. Então, aprender a interpretar os diagramas vai dar uma vantagem bem grande para vocês no cálculo de concreto 1 e 2. Detalhe, não necessariamente vocês precisam saber traçar o diagrama. O ideal é aprender a traçar. Mas se vocês não souberem, mas souberem interpretar os esforços, saber onde é que é a zona de tração, a zona de compressão Já vai estar no lucro, né? já vai dar uma vantagem boa para vocês em concreto 1 e 2. Agora, se vocês não souberem, não conseguirem aprender em isostática, fiquem tranquilos, porque em hiperestática vocês não vão passar. Simples assim. Ué, que isso, professor? Não dá pra ficar tranquilo, não, ué. Não, é sério. É aprender ou não A aprender. prova É isso que quer viva disso, dizer. gente. Né, professor? Hum? Só a prova viva disso. Eu não fiz isostática ainda. Você não está fazendo Não. esse semestre? Como é que você Não. chama? Desculpa. Eu chamo Priscila. Eu Ô, não estou fazendo Priscila, em isostática. qual período você está? Eu não tenho período definido. Você não tem período definido? Não, Mas porque em eu faço teoria.